Agora vamos para a pergunta 2. Sobre a alocação de vetores em C++, é correto afirmar que... Bom, antes de mais nada, vamos analisar ou rever como é a memória de um computador de uma maneira mais simplificada. Então vamos pensar que a memória do computador é esse quadrado com as bordas azuis que eu delimitei. Então tudo isso daqui que a gente está vendo dentro do quadrado, dentro desse retângulo, é a memória. Então a memória a gente pode pensar aqui como se fosse um playground, uma caixa de areia onde eu posso colocar aqui o que eu quiser. E de fato é isso que o sistema operacional faz. Ele sai colocando programas aqui e esses programas eles também têm a sua subcaixinha, vamos dizer assim, de areia, onde dentro desses limites dele ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode aqui criar, e ele de fato cria, né, variáveis, os dados e manipula tudo que é variável, tudo que diz respeito a esse programa, está aqui dentro desse espaço, esse subespaço, na verdade, da memória. E aí isso acontece para os diferentes programas, né, que estão rodando no momento que o computador está ligado. Então, pensando no nosso programa atual, ele também aí vai ter um espaço de memória, né? E aí focando na alocação de vetores, a primeira coisa que a gente pensa ao alocar um vetor é no ponteiro, né? Porque tem aquela variável lá que é do tipo ponteiro que vai representar o vetor. Então ela é criada, né, na memória, uma variável que é simplesmente um ponteiro. E aí a hora que de alguma forma eu crio esse vetor, pensando aí em termos de tempo de execução, a hora que eu aloco, né, faço a alocação de fato do vetor, que antes era simplesmente uma variável lá do tipo ponteiro, eu tenho essa reserva de espaço contíguo na minha parte, né, de programa, na minha parte reservada da memória, para o tamanho do vetor. E aí depois que esse vetor está reservado, eu posso compor ele com os valores que eu vou inicializar, que o programa vai resolver, vai receber, vai ler ou imprimir. E aí assim a gente tem a alocação acontecendo. Então essa foi uma forma de elucidar um pouco melhor como acontece a alocação de vetores em C++ na memória. E aí agora a gente vai para as alternativas. Bom, a primeira diz que em C++, se o código tentar acessar uma posição que está fora dos limites do vetor, recebemos um erro em tempo de compilação, dado que a informação do vetor, do tamanho do vetor é conhecida antes de executar o programa. Não tem como o compilador dar essa informação em tempo de compilação, dado que a alocação de vetores aí, pensando dessa forma, se for essa alocação dinâmica, aqui ele não fala nada, né? Mas no caso da alocação dinâmica, isso aí é feito em tempo de execução. Então o compilador não consegue determinar isso em tempo de compilação. Mas aí ele também afirma que recebemos um erro em tempo de compilação, dado que a informação do tamanho do vetor é conhecida antes de executar o programa. A informação do tamanho do vetor é conhecida antes de executar o programa só se eu declarar o vetor de tamanho fixo. Então, se eu não fizer a alocação dinâmica, né? Se eu fizer a alocação estática. Mas, de qualquer forma, a, a gente não pode relacionar essas duas coisas, né? Dizendo que se o código tentar acessar uma posição que está fora dos limites do vetor, a gente vai receber um erro em tempo de compilação, porque isso depende da alocação. Então, a gente não, de fato, não recebe aí nenhum erro em tempo, né, de compilação, em tempo que o programa está sendo gerado, falando de alertando, né, em relação à posição que o código está tentando acessar estando fora dos limites do vetor. Isso tanto é possível sem gerar erro algum, que isso, dependendo de como o programa foi feito, se eu tiver algum erro de cálculo do programador, ele pode acabar acessando posições de memórias que tem o que a gente chama de lixos de memória, né? Valores aí aleatórios que não são esperados para o programa. Então essa alternativa está incorreta. Segunda alternativa. Em C++, um vetor alocado estaticamente ocupa regiões contíguas de memória, enquanto que um vetor alocado dinamicamente fica espalhado na memória de maneira não contígua.
Essa alternativa está incorreta pelo simples fato de que tanto na alocação de estática como na alocação dinâmica, o vetor ele vai ter sempre essa ideia aí de regiões contíguas, elementos contíguos. Ou pelo menos, ainda que isso não ocorra internamente de alguma forma, você pode sempre contar que as posições de um vetor são sempre contíguas. Não tem como você não poder contar que um vetor, né, um array, ele não vai ter posições contíguas, justamente porque uma das grandes vantagens de um vetor é você poder acessar ele pelo índice. Então, a única forma de você poder contar que você vai poder acessar os elementos do vetor pelo índice é se essas regiões estiverem contíguas, ou seja, um do lado do outro, de forma que você tenha a posição I mais 1, I mais 2, I mais 3 e assim por diante. Então, de qualquer forma, a alocação de vetores sempre é feita de uma maneira contígua, independente de ser dinâmico ou estático. Por isso, essa alternativa também está incorreta. Em C++, é possível inicializar elementos no momento da declaração de um vetor estático usando uma lista inicializadora, lista de elementos entre chaves. Isso está correto. É possível fazer de fato isso. E aí ele afirma que a quantidade de elementos na lista não pode ser menor do que o tamanho declarado para o vetor, pois isso geraria erro em tempo de compilação. Isso está incorreto, porque o que ele está dizendo é que se você cria um vetor de 100 elementos, né, declara um vetor de 100 elementos, e aí você atribui para esse vetor uma lista com 20 elementos, você teria um erro de tempo de compilação. Isso não é verdade, porque se você atribui uma lista de tamanho 20 para um vetor de tamanho 100, isso é perfeitamente normal e não tem problema nenhum. O problema seria se você tivesse declarado um vetor de 100 posições e tivesse querendo alocar uma lista inicializadora de 120 posições, que no caso aí seria maior do que o tamanho declarado. Aí sim você vai ter um problema dizendo que, olha, você não pode colocar 120 elementos num vetor que tem 100 elementos, que espera receber, né, que espera armazenar 100 elementos. Então por isso essa alternativa está incorreta. Em C++, é possível acessar um elemento usando a sintaxe de colchete se quisermos acessar um único elemento. Isso é verdade, é assim que a gente acessa índices. Ou a sintaxe de chaves para acessar vários elementos ao mesmo tempo. Isso não é possível na linguagem C++. Você não pode usar a sintaxe de chaves para acessar vários elementos ao mesmo tempo. Então essa alternativa está incorreta. Portanto, a gente fica com a última alternativa em que todos os elementos alocados em um vetor devem ser do mesmo tipo e o tamanho do vetor deve ser informado antes de fazer a utilização do mesmo, não podendo ser aumentado ou diminuído posteriormente, que é o que acontece depois que o vetor está alocado, aquele tamanho que ele vai ter até que seja alocado um outro vetor ou você exclua, né, delete aquela parte, aquele vetor e coloque outra. Então é por isso que essa alternativa está correta, porque ela descreve bem aí as restrições da linguagem C++ em relação à alocação de vetores.